Estamos começando mais um Vida e Saúde. Bem-vindo, bem-vinda. Bem-vindo, Dr. Luiz. Tudo bem com você? Tudo bem, Teru? Prazer te ter aqui com a gente mais uma vez. É sempre um prazer. Segunda-feira eu tô aqui. Segunda da mudança aqui no Vida e Saúde, você sabe, ou o Dr. Luiz vai estar, ou a doutora Daniela Cano, ambos da Sou Saúde, médicos do estilo de vida, para te ajudar a vencer aquilo que está te atrapalhando a ser mais saudável. E hoje a gente vai falar de uma coisa tão importante, doutor, que eu gosto tanto, que eu aprendi a gostar. Antes eu achava que era perda de peso, dormir. E você? O que é que você acha? Agora, depois da pandemia, dormir ganhou mais importância. A gente vai trazer hoje aqui no Vida e Saúde tudo que está envolvido num sono de qualidade, mas você vai receber orientações naturais para melhorar o seu sono, sabia? Você vai entender quais são as distrações que podem estar atrapalhando o seu sono e quais passos você pode dar para ter um sono de qualidade. E por falar em qualidade, doutor, vai ter treino por aqui, sabia? Mais uma vez. Sabe quem vai estar com a gente? Quem? Tânia Santos. Que bacana! Ela vai botar todo mundo para se mexer, porque para descansar a gente precisa cansar um pouquinho, não é mesmo? Então vai ter treino bom por aqui para você fazer junto com a gente. E doutor, tô vendo que você já está com a meditação aí. Eu lembrei que vamos ter aqui também alguns sucos. São 3 sucos de melancia para você refrescar aí as suas receitas com essa fruta tropical maravilhosa. Daqui a pouquinho a gente ensina aqui essas 3 versões de suco com a melancia. E, doutor Luiz, olha só o verso que caiu pra gente nessa segunda-feira. Gênesis 1:26 fala da nossa origem. Você tem uma origem muito especial, porque nesse verso nós encontramos o seguinte: e disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E agora eu vou pedir a sua ajuda para explicar esse verso, porque não somos apenas fisicamente parecidos com o nosso Criador, né, doutor? Sim, Teru, essas 2 palavrinhas juntas, imagem e semelhança, elas dizem que nós fomos criados parecidos com Deus no corpo, na mente e no espírito. Então não é só na vida espiritual, mas até fisicamente. E quando a Bíblia fala façamos, dá aquela ideia que Deus pegou a gente, sabe, e fez com todo o seu carinho. Não foi de qualquer jeito, não, mas Ele te fez com muito amor. Olha, a gente quer resgatar essa imagem do Criador em nós, escolhendo melhor, vivendo melhor, refletindo essa imagem para as outras pessoas. Você vem junto? Aqui no Vida e Saúde é uma das nossas missões, aliás, talvez a mais importante nesse processo de viver um estilo de vida saudável, é refletir essa imagem aqui, é refletir essa semelhança da nossa origem divina. Vamos? Aqui no Vida e Saúde, a gente está começando aqui, em 30 segundinhos a gente volta com muito mais para você. Muito bem. Vem pra cá. O assunto de hoje aqui nessa segunda da mudança é o sono. Você tá dormindo bem? Doutor Luiz, dá pra dizer que quando a gente acorda bem-humorado e descansado, a nossa noite foi realmente o que era para ter sido um sono de qualidade? Sim, Teru, esses são alguns indicadores de que você teve um sono profundo, reparador, que desfez todo o desgaste do dia anterior e te preparou para o dia seguinte. Agora você está aí pensando, né? Isso só é possível quando eu estou de férias, Teru. Você não conhece a minha rotina aqui. É loucura! Como é que é acordar aí numa segunda-feira de manhã? Aliás, como é que você vai para a cama no domingo à noite? Já vai pensando que vai ter que acordar, encarar a sua rotina da semana. Olha esse dado, doutor. 65% dos brasileiros têm sono ruim. E as mulheres, nós somos mais preocupadas, né? Nós somos as mais afetadas. Muito preocupante esse dado, Teru, porque isso quer dizer que 2/3 da população não está tendo repouso todos os dias. E se você faz parte aí dessa estatística, se você não está dormindo bem,
a sua saúde sofre como um todo. Não é só cansaço não que você pode ter, você pode desenvolver uma série de problemas de saúde, alguns muito graves, se você não dormir bem. Tem gente que precisa de algo a mais para conseguir dormir, um remedinho ou então uma televisão ligada. Queria que você falasse um pouco agora para a gente, doutor, o que é um sono de qualidade? Um sono de qualidade, Teru, é aquele que você vai para a cama, você deita na cama e você demora pouco tempo para você pegar no sono, ou seja, você não fica fritando, né, de um lado para outro no colchão, você adormece rapidamente. Depois você tem um sono contínuo, ou seja, um sono sem interrupções, ou no máximo você acorda uma vez e já vira para o lado, dorme novamente, e você acorda no dia seguinte sentindo que dormiu o suficiente, sentindo boa disposição, sentindo animado ou animada para você começar mais um dia. Esses são indícios de que você teve um sono que recarregou de fato as suas baterias. Agora, os especialistas mudam de vez em quando sobre a quantidade de horas necessárias. Em média, a gente sempre ouve falar que é necessário 8 horas de sono para a gente ficar bem, né? Para a gente ter essa qualidade. Sim. Mas eu quero saber o seguinte, será que eu, que sou uma pessoa mais agitada, preciso de tudo isso? Ou eu, que sou uma pessoa mais tranquila, precisaria de umas 9, 10 horas de sono, doutor? Como é que é feito esse cálculo? E se tem um número aí que a gente precisa correr atrás? Teru, eu diria assim que 90% das pessoas adultas precisam de 7 a 8 horas de sono por noite, né? Mínimo 7, ideal 8 horas por noite. Agora isso varia muito, existem algumas pessoas que geneticamente têm uma necessidade maior ou menor. Algumas pessoas se restauram muito rapidamente, então até conseguiriam ter uma boa saúde com 6 horas. Outras já precisam de 9, mas na grande maioria dos casos, você vai precisar de 7, idealmente 8 horas de sono por noite. Bom, não é tão difícil assim, né? Agora, vamos entender a importância desse sono para a nossa saúde física e também mental. Doutor, quando a gente dorme, a gente está, de repente, queimando menos calorias? Será que a gente não precisaria de menos horas aí para nossa mente aproveitar e render mais? Tem gente, Teru, que acha que dormir é perda de tempo, né? Você perde um tempo de trabalho, ou você deixa de brincar, deixa de assistir um filme, uma série. Você acha que dormir, né? As pessoas falam assim, nossa, mas se eu viver até os 75 anos, eu vou ter passado 25 anos dormindo, né? Se eu dormir 8 horas por noite. Na verdade, dormir não é perda de tempo, mas é uma necessidade fisiológica importantíssima. E se você não dorme, você tem riscos mais aumentados de desenvolver doenças físicas. Eu posso falar de câncer, de diabetes, de doenças do coração, das demências, né, como o Alzheimer. E você também pode desenvolver doenças emocionais, como uma depressão, por exemplo. Sério o assunto, então? É muito sério, Teru. A ansiedade pode ser uma causa e também pode ser um resultado da falta de sono? Pode. Porque sem dormir, eu percebo que a gente fica mais irritado, a gente fica mais confuso, e isso tudo vai atrapalhar nas nossas emoções. Com certeza, eu diria que é uma via de mão dupla. Então, uma pessoa muito ansiosa, está muito estressada, ela deita na cama, ela está com a mente tão acelerada Tá maquinando. que ela não consegue pegar no sono. Aí ela dorme mal. Como ela dormiu mal, no dia seguinte ela já acorda com o cérebro que está um pouco cansado. Então, emocionalmente, ela já não vai estar tão bem, né? Isso, ou seja, o estresse e a ansiedade pioram o sono e a falta de sono vai potencializar o estresse e a ansiedade. Agora, você falou que, em média, ali, o adulto precisa de cerca de 7 a 8 horas de sono, né? De qualidade, tá, gente? Não adianta também você ficar na cama e aí, de repente, assiste um pouco, aí volta a dormir. Isso não é qualidade, que ele falou aqui que um sono de qualidade ele é contínuo. Mas, por exemplo, existem diferenças de faixa etária? Uma pessoa Sim. mais idosa, por exemplo, dorme mais. Bem lembrado, Teru. Na verdade, a gente, quando nasce, né, o bebezinho, ele dorme aproximadamente aí 14, 16 horas por dia, né? Ele mama e dorme praticamente. Depois a criança vai dormir aí 12 horas por dia, o adolescente vai dormir 10 horas por dia mais ou menos, e um adulto vai dormir aí de 7 a 8 horas, como eu falei. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, parece que a gente vai
precisando um pouquinho menos de sono. Mas eu quero te dar uma dica prática para você saber quantas horas você precisa. Você tem que pegar assim final de semana, uma semana de férias que você não tem horário para acordar no dia seguinte. Você vai para a cama por volta das 10 horas da noite, não coloca o despertador e você vai dormir. E você vai perceber que horas você acorda naturalmente, sem precisar do despertador. E aí você faz as contas, né? Aquela noite que você dormiu bem, descansou bastante, você vai olhar quantas horas você precisou dormir para ter esse resultado. Isso vai te dizer com bastante precisão, no seu caso, quantas horas você precisa dormir por noite. Muito bem. Tem gente que deita na cama e pega no sono gostoso, mas lá pela 1 da manhã, doutor, acorda, o olho abre assim, né? E não há nada que faça essa pessoa dormir novamente. Isso também é insônia. Queria saber quais são as causas da insônia. Por que a gente acorda? Tem gente que acorda sempre assim, olha, Teru, 2 da manhã, sem despertador, sem nada, meu organismo me desperta. Só que daí no outro dia fica com sono, doutor, porque 2 da manhã é muito cedo. E às vezes não consegue pegar no sono de novo, né, Teru? E você sabe que tem vários tipos de insônia. Tem a insônia que a gente chama de inicial, que é aquela que a pessoa deita na cama e não consegue pegar no sono. Depois tem a insônia que tem um sono interrompido, né? Esse caso que a gente está falando, a pessoa dorme e depois ela fica acordando de hora em hora durante a madrugada. E tem a insônia final, que é aquela que você dorme bem no começo, no meio da noite, mas você acorda 3, 4 da manhã e não consegue mais dormir. Então, nesses casos que você falou, que a pessoa vai deitar e acorda no meio da madrugada, isso pode ter várias causas. Muitas vezes é o estresse. Então, o que acontece nesse período? No meio da madrugada, a pessoa que está muito estressada, com preocupações, ou inconscientemente ela está muito atarefada, o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, começa a subir no meio da madrugada e aí desperta a pessoa. Então ela acorda no meio da noite, né? Como se já fosse 7 horas da manhã, mas ela olha no relógio e são 3 horas da manhã. Marido dormindo ali, ela com raiva porque ele tá roncando. O mundo inteiro tá escuro, né? Tá todo mundo na cama, mas ela tá ali como se fosse já dia, né? Então tem que baixar, reduzir o nível de estresse para você conseguir ter um sono mais contínuo. Essa é uma coisa que o Dr. Luiz e a doutora Dani sempre trazem aqui nas nossas segundas da mudança, que é preciso, quando a gente tem um problema, a gente precisa investigar a causa desse problema. A gente não gosta muito de encarar essas causas às vezes, doutor, e por isso um especialista pode ajudar a gente a encontrar aquele fio da meada. Mas de verdade, acho que buscar e ser sincero consigo mesmo é o melhor caminho. Porém, existem algumas coisinhas nos nossos hábitos que podem ser como distrações interferindo num sono de qualidade. A gente tem um carinha aqui, doutor, olha, já contou carneirinho, já jogou um pouquinho no celular, checou as mensagens dele, já assistiu uma série, já respondeu e-mail. Ele seguiu a sua orientação aqui de fazer atividade física, mas olha, o coitado tá com olheira, não consegue desligar. Vamos falar dessas distrações, doutor? Vamos, isso aqui são as distrações ou os verdadeiros ladrões do sono, né? Que vêm roubar aquela boa noite de descanso que você tanto precisa. Vamos começar por onde, Teru? Não sei, você que me diz aqui. Vamos puxar isso aqui, ó. Vamos tirar essa ovelhinha, ó. O que está embaixo dessa ovelhinha? Mente agitada, acabei de falar, né? Se você está com a mente assim muito agitada, muitos problemas, muitas preocupações, você vai para a cama. A cama é um local que as pessoas gostam de fazer uma terapia, né? Elas usam a cama para rever o dia, planejar o dia seguinte, fazer planos, pensar na morte da bezerra. Remoendo alguma coisa que fez ou falou durante Ficar remoendo. Gente, cama não é divã de psicólogo, viu? A cama foi feita para dormir, então não é local para você ficar aí revendo toda a sua vida. Vou te dar uma dica. Se você está preocupado com alguma coisa, tem algum compromisso importante no dia seguinte, ou está com medo de esquecer alguma coisa, pega um papel e uma caneta e escreve. Escreve tudo que você precisa fazer no dia seguinte, o que você não pode esquecer, o que está te preocupando, porque aí você tira da sua cabeça, bota isso no papel e aí você já vai dormir um pouquinho mais tranquilo. Boa, boa.
Eu ia te perguntar, porque problemas todos temos. Você acha que o doutor Luiz não tem problema? Não sabe de nada. Mas a gente precisa aprender a lidar, né, doutor? Com certeza, todo mundo tem problema. A diferença é como a gente lida com eles. Vamos junto, ó. Outra distração aqui, ó. Vem pra cá comigo, porque já deu a hora de dormir. Na verdade, tá dando até a hora de acordar e o nosso amigo não dormiu ainda, ó. Cochilar durante o dia pode ter roubado. Mas é um problema, né, Teru? Olha pra carinha dele aqui, ó. Ele tá super cansado, aí ele vai se arrastar o dia inteiro e aí às vezes ele vai ter vontade de tirar um cochilo, né? Vai dormir à tarde, por exemplo. E se for um cochilo de mais de 30 minutos, isso já pode atrapalhar o seu sono. Então, fazer uma siesta, sabe, um cochilinho curto, depois do almoço ou à tarde, 20, 30 minutos, ok. Mas se você dormir mais do que 30 minutos, se você dorme 1 hora à tarde, por exemplo, especialmente no fim da tarde, depois das 4, 5 horas, isso vai atrapalhar o seu sono na noite seguinte. Muito bom. Então, olha, cuidado, porque isso aqui também pode virar um ciclo. Isso. Porque eu tô sempre dormindo mal, mas aí no outro dia eu preciso desse descanso para eu poder entregar meus relatórios lá pro chefe. E é assim que as pessoas começam a trocar a noite pelo dia, né? Elas começam a bagunçar o relógio biológico. Não dorme à noite, compensa dormindo de dia e aí não dorme na noite seguinte novamente. Nós vamos falar sobre soluções já, mas por enquanto vamos entender aqui o que é que pode estar roubando. Vamos trazer aqui, olha, esse é um item natural. Esse é um item que faz bem aqui, que a gente precisa dele muito. A água, minha gente. A falta de hidratação pode estar roubando o sono? O cérebro, Teru, ele é muito composto de água, né? Ele tem muita água na composição. Então, se você não hidrata bem o seu corpo, você pode sim ter uma dificuldade maior para dormir, ter dor de cabeça ou alguma coisa assim. E tem outro ponto também, podemos falar até do excesso, né, da hidratação. Se você é daquela pessoa que toma um monte de água à noite, especialmente depois do jantar, talvez você vai ter que acordar várias vezes durante a madrugada para ir ao banheiro fazer xixi. E isso vai atrapalhar o seu sono. Então, dos 8 copos de água que você bebe por dia, você tem que beber assim uns 6 ou 7 até o jantar e depois você bebe um copo a mais. Não beba muito líquido antes de ir para a cama. Legal essa dica. Olha outro ladrão de sono, vamos pegar esse aqui, olha. Também é bom esse aqui. E a gente, às vezes, só consegue usar esse remédio natural, atividade física, às vezes depois do trabalho, doutor, que vai ser à noite. Sim, exatamente. Então, olha, exercício é bom, exercício faz bem para o sono. Quem se exercita dorme melhor. Mas se você for fazer um exercício muito intenso à noite, eu diria aí 8, 9 da noite, talvez isso te deixe muito estimulado, né? Especialmente se for um exercício intenso, numa academia barulhenta, com aquela música bem forte, né? Você vai sair de lá cheio de adrenalina e aí não há quem durma depois. Então, para algumas pessoas, uma atividade física muito intensa, muito próximo do horário de dormir, pode ser um ladrão do sono. Vamos seguir aqui com esse item de trabalho que às vezes a gente leva para o quarto. Ó, o estresse. Vou fazer planilha financeira antes de dormir, doutor. Quem não está estressado, né? Parece que cada dia que tem mais tecnologias, a gente precisa de um dia com 36, 48 horas para dar conta de tudo que a gente tem que fazer, né? Mas o estresse, ele rouba o sono, ele aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse, deixa a gente ligado, né? Então, não leve trabalho para a cama, não vá responder e-mails antes de dormir, não vá fazer reuniões ou ter conversas difíceis, pesadas nesse horário. À noite é um horário que o cérebro já está querendo relaxar, não está querendo pensar em grandes problemas. Então, trabalhe durante o dia e deixe a noite para o seu relaxamento. Agora, é claro, gente, a gente está falando aqui numa situação de frequência. Um dia ou outro a gente vai enfrentar dificuldades para dormir, né, doutor Luiz? Sim. Eu tenho certeza que você, depois que regulou a sua rotina, pelo menos comigo, de vez em quando, a gente tem um problema e isso vai afetar a nossa noite. Agora, o que não pode é isso virar uma rotina. Exatamente. Isso é bem importante. Exatamente. A gente sempre tem... Teru, a gente não adoece pelas exceções. A gente adoece por aquilo que é a regra na nossa vida.
Será que isso aqui está sendo uma regra na sua vida? Se você recebesse uma visita agora aí no seu quarto, encontraria alguma coisa debaixo da cama? Vamos encontraria um pacotinho? Vamos abrir a gaveta do criado mudo, só que tem um chocolatinho lá, uma bolacha recheada, né? Qual é o problema de comer em excesso quando a gente está pensando em qualidade de sono, doutor? Quando a gente vai dormir, Teru, o cérebro, ele quer estar ocupado com o descanso, com a restauração, ele quer se preocupar com as atividades da madrugada. Ele não está querendo fazer digestão de uma comida pesada. Então, quando você janta muito tarde e comendo uma comida muito pesada, muito gordurosa, você vai comer uma pizza 9, 10 horas da noite, você vai comer um hambúrguer com batata frita, você vai comer um alimento muito pesado, aquilo vai demorar muito para ser digerido. Então, na hora que você vai dormir, você está com a barriga cheia, o seu cérebro está querendo cuidar da sua restauração, mas ele não pode, porque ele tem que comandar a sua digestão. Então, isso vai atrapalhar seu sono, você vai ganhar peso, vai ganhar barriga e ainda pode ter refluxo e roncar muito à noite. Olha aí, tá achando que não tem nada a ver, mas precisa prestar atenção nisso. Ainda temos aqui mais algumas distrações, olha. Esse daqui a gente já tá careca de saber, doutor. Quem nunca, não, vou falar hoje, você recebeu uma notificação enquanto estava dormindo? Olha só. Respondeu as mensagens aí antes de dormir, doutor Luiz? A luz das telas, do computador, do celular. Teru, isso é um problema muito maior do que a gente imagina. Deus criou o mundo com uma parte clara e uma parte escura. Nós temos o dia e a noite. E o cérebro, ele recebe a luz do sol, que informa para o cérebro que é dia para ele fazer as tarefas do dia. E à noite ele faz aquilo que é próprio para o período noturno. Então Deus dividiu as coisas dessa forma. Agora, quando você fica depois das 8, 9 da noite, com o celular aqui na frente do seu olho, assistindo muita televisão, ou lendo no seu tablet, ou com todas as luzes da casa acesa, essa luz que entra no seu olho, ela engana o seu cérebro. Ela diz para o seu cérebro que é dia. E aí o seu cérebro não consegue fazer todos os processos de restauração que ele precisa. Então, Teru, eu recomendo sempre, deixe o celular fora do quarto. Em casa a gente diz que o nosso celular dorme na sala. Eu tenho uma pergunta, então. E para quem está assistindo a gente, tem uma TV no quarto, porque só consegue dormir quando ouve aquele barulhinho da TV. E agora as TVs têm aquela programação, né? Elas podem desligar sozinhas ou não, porque tem gente que não consegue à noite, quando acorda, se não tem aquele barulhinho, sente falta, perde o sono. Então precisa daquele barulhinho para continuar dormindo. Tá tendo um sono prejudicado? Claro, o cérebro que queria repousar está recebendo estímulos. Estímulos visuais, estímulos sonoros, ele tem que interpretar o papo que está rolando lá na televisão, né? Só que ele quer dormir. Então, o que eu diria para essa pessoa? Quarto não é local adequado para você ter uma televisão. Então, se você que está aí em casa se acostumou a dormir com a televisão, isso é um hábito. Você não nasceu com isso, você adquiriu esse hábito ao longo da vida, talvez em algum momento, em que você fez da televisão uma companheira antes de dormir, mas você pode desfazer esse mau hábito e você pode adquirir novamente um hábito de dormir num quarto escuro e silencioso. Isso vai fazer muito pela qualidade do seu sono. A gente vai falar sobre essa ruptura de hábitos aqui já já, mas ainda tem mais uma distração, doutor Luiz. Esse luar tá lindo, não tá? Ó, a gente pode estar recebendo uma poluição auditiva, barulho da vizinhança, barulhos que incomodam. Sim. Então, primeira coisa, não durma com música, não durma com o rádio ligado, durma com a janela fechada se tiver muito barulho lá fora. Se você mora numa cidade grande, que tem uma rodovia perto, uma avenida perto, que passa ônibus, passa carro muito barulhento, coloque um tampão de ouvido, né, para diminuir a quantidade de som que entra. E um outro problema, às vezes, é o parceiro, né? Está do lado da cama, ronca muito à noite, atrapalha o seu sono. Por isso que o casal tem que se cuidar, né? Porque se um está com muito peso, está roncando muito à noite, com aquilo que a gente chama de apneia do sono, isso vai atrapalhar o sono do cônjuge. Então, o quarto silencioso é fundamental para você dormir melhor.
Doutor Luiz, eu vou trazer aqui agora para o nosso telespectador a oportunidade de receber em casa um guia de estudos muito especial. Eu vou pedir sua ajuda. Obrigada, doutor. O guia de estudos Fique Leve foi escrito em parceria com o Dr. Luiz Fernando e vai trazer aqui, gente, esse assunto do sono de maneira um pouco mais ampla. Aqui, na verdade, a gente encontra os 8 remédios naturais. Olha, começa com a alimentação saudável aqui, fala da água, fala do ar puro, mas vai trazer aqui a importância do sono com estudos científicos, a luz solar, olha, com estudos científicos, doutor, porque realmente a gente precisa entender que esses remédios, como o próprio nome já diz, né, eles têm um efeito, são eficazes para a restauração da nossa saúde. E o sono, com certeza, ele vai fazer toda a diferença. Se a gente não tiver usando os outros remédios, né, aqui, mas não estiver dormindo bem, você sabe do que eu estou falando. Já passou algumas noites sem dormir aí? Pode até ser por um bom motivo, né? Quando nasce um filho, por exemplo, a gente passa algumas noites sem dormir, necessário, mas só a mamãe sabe quanto aquelas horas fazem diferença, não é não? É importante entender o papel do sono aí na sua rotina, é importante equilibrar ou, na verdade, restaurar horários aí para esse sono, para esse descanso acontecer. E eu quero que você receba esse material aí na sua casa, ele é gratuito. Pega lá o telefone e liga pra gente, ó. Vai lá. Nosso contato é 12 21 27 31 21. Se você preferir pelo WhatsApp também dá. 12 98244 4449. E pelo QR Code aqui da sua tela, você é levado ao nosso site, dá para pedir por lá também. Eu abri aqui na página do repouso, seu corpo precisa de repouso e Deus tem um convite muito especial para você que está com dificuldade, deita e não consegue descansar. Em Mateus 11, 28, ele faz um convite: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Eu gosto dessa palavra que Deus usa aqui, que é o descanso. Ele está tirando da gente o cansaço e Ele está dando para a gente uma liberdade desse cansaço. Só Deus. Tem coisas que só Deus pode ajudar a gente a desligar, né, doutor? Sim, todos os 8 remédios são importantes. Os 7 remédios ajudam a gente a dormir melhor. Quando você se exercita, quando você come direito, quando você bebe água, quando você toma sol e quando você confia a sua vida nas mãos de Deus, você vai ter um sono de melhor qualidade, que é o 8º remédio. Queremos isso para você, esse é um presente, a Novo Tempo vai mandar para você gratuitamente, então basta pedir. Eu quero agradecer também aqui ao Dr. Luiz, que representa aqui a Soul Saúde, que é esse conteúdo disponível para todo mundo que quiser, lá no Instagram, pelo site ou pelo YouTube. SOW Saúde, @SouSaúde no Instagram, ou então no site sousaude.com, e pelo YouTube você também acessa youtube.com/sousaude. Porque a gente nem sempre está, né? Eu mesma entro no Instagram com baixa frequência ali. Se você não gosta, você tem um desses outros canais para aproveitar conteúdo de saúde. Vamos para o intervalo, doutor? Vamos sim. Vamos, porque a gente vai continuar falando aqui sobre a qualidade do seu sono, como é que você pode fazer isso acontecer aí na sua vida, hoje à noite ainda. E você acompanha aqui mais um treino com Tânia Santos, um treino de equilíbrio e tem receitas, são várias hoje, sucos de melancia para você. A gente volta já.